O tema de hoje, princípios de sabedoria, ao pó tornaremos. Como nós temos falado nesses dias, o livro de Eclesiastes nos traz importantes lições para as nossas vidas. E Salomão quer nos mostrar algo, que a nossa vida aqui na Terra ela é passageira, a nossa vida é vaidade, ela vai passar. E nós precisamos estar atentos à maneira como nós temos vivido, porque um dia nós iremos morrer. E no capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer assim: Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: É por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Aqui nós vemos Salomão questionando a respeito da vida. Que a vida do homem não consiste apenas no trabalho, mas que um dia nós iremos morrer. E ele avaliou que tanto um animal quanto um homem, ele morre e volta ao pó da terra. E ele questiona: será que a alma do homem sobe e do animal desce? Eu não sei, mas eu sei que ambos morrem. Salomão está dizendo: todas as pessoas morrem assim como os animais. Mas o final da nossa vida é o quê? E é isso que nós queremos meditar nesse devocional. O que é a nossa vida? A nossa vida é breve. E um dia nós partiremos daqui e iremos prestar conta diante do Senhor. E Salomão ele mostra assim: olha, será que o homem, depois que ele morrer, será que ele pode voltar aqui e ver como é que os seus filhos e os seus netos estão cuidando de tudo aquilo que ele alcançou? Claro que não. E é por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz assim: Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O apóstolo Paulo está afirmando: o homem só vai viver uma vez e ele vai morrer uma única vez. Depois que ele morrer, ele não volta aqui para a terra, ele não volta aqui a esse mundo. Muito pelo contrário, ele vai ficar aguardando o momento a qual ele deverá comparecer perante o tribunal de Cristo. E é isso que nós precisamos estar atentos. Como eu tenho vivido? Porque um dia eu estarei diante do tribunal de Deus e eu tenho que mostrar o que eu tenho feito. E eu vou colher aquilo que eu plantei aqui na terra. E nesse sentido, o apóstolo Paulo nos dá uma importante orientação na carta aos Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 27, que diz assim: Vivei acima de tudo de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Paulo está dizendo: viva de maneira digna do evangelho ao qual você foi chamado, porque quando nós vivemos de maneira digna aqui nessa terra, nós iremos herdar a vida eterna, nós iremos estar diante de Deus. E aí aquilo que Salomão meditou aqui, Salomão só viu o que acontecia debaixo do sol. Ele falou assim: olha, o animal morre, vai para o pó da terra, o homem morre, vai para o pó da terra. Mas o que acontece depois? Para aqueles que são filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, eles vão para o paraíso, estar diante de Deus, na presença de Deus, ressuscitarão e viverão eternamente com Deus. Então viva de maneira digna nessa terra, viva com exemplo,
de quem você é filho, de a quem você tem servido, o Senhor Jesus, que é o seu Senhor, a qual você deverá prestar conta um dia. E isso é tão importante que o apóstolo Paulo continua falando desse assunto. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aqui nós temos Paulo dizendo: vocês devem viver por inteiro agrado de Deus, viver de maneira digna. É por isso que nós estamos orando por vocês. É por isso que nós temos que clamar pela vida de vocês, para que vocês vivam de maneira digna. Porque é lá no final que vocês vão colher a vida eterna, que vocês vão colher a bênção de Deus sobre vocês. E a minha pergunta é: você nasceu de novo? Se você nasceu de novo, você vai ressuscitar em um corpo de glória e vai estar na presença do Senhor. Mas se você não nascer de novo, é momento de você se converter ao Senhor, entregar a sua vida a Jesus para Ele te salvar e trazer bênçãos sobre a sua vida, não apenas aqui, mas também no reino dele, que é o reino eterno. Amém. Eu quero orar por você para que Deus te dê graça e te dê oportunidade de estar conhecendo Ele cada vez mais, seguir e conhecer a Ele cada dia da sua vida. Pai, eu quero apresentar em Tuas mãos o meu irmão e a minha irmã. Eu quero pedir, Pai, que eles venham lembrar que eles só têm uma vida aqui nessa terra, que a vida deles aqui é só uma e que eles vão morrer. A Tua palavra diz que é ordenado aos homens viverem uma vez e morrerem apenas uma vez. Depois disso vem o juízo de Deus. Então, o tempo que nós vivemos aqui, que venhamos viver de maneira digna, que o meu irmão, a minha irmã, venham viver de maneira digna do Teu Evangelho, frutificando em toda boa obra, fazendo aquilo que Te agrada, para que lá no final eles venham receber do Senhor a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam, aqueles que permanecerem e perseverarem até o fim. Eu peço em favor dessa família que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia seja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém, queridos.